Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um episódio aqui da nossa série de estudos bíblicos da Arca. Nós estamos estudando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Não é um estudo escatológico, não é essa a ideia. O nosso objetivo aqui é mais estudar as 7 cartas, por uma lente mais bíblica, histórica, e também interpretando, né, e refletindo sobre esses textos, olhando para a nossa realidade aqui no século 21. A gente já começou o estudo, nos episódios anteriores a gente falou sobre a igreja de Éfeso, começamos a igreja de Esmirna e hoje a gente deve terminar Esmirna, lendo a carta e refletindo no texto pela nossa perspectiva aqui no século 21, nos dias de hoje. Então, antes da gente passar, né, para comentar os versículos, vamos ler novamente a carta, né, todos os versículos. Não é uma carta muito extensa, mas eu acho que vale a gente refletir sobre ela. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ler. Está aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, versículos versículos 8 até o versículo 21. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Então, só até aí. Como a gente viu no episódio anterior, tem algumas palavras-chave que chamam muita atenção a respeito nesse texto, né? A gente vai passar agora versículo a versículo e comentar um pouquinho a respeito do que a gente vê em cada um desses versículos, né? O primeiro, que é o versículo de número 8, a gente vê uma clara demonstração de 2 pontos importantíssimos a respeito de Cristo. O primeiro ponto é que Cristo, ele é eterno, né? Nosso Senhor, ele se identifica como o primeiro e o último, mas a gente sabe que isso é uma referência à sua eternidade. Então, Cristo é eterno. Ele é o alfa e o ômega, né? Sempre existiu e sempre vai existir. Esse é o nosso Senhor. Então, a eternidade, ela é difícil da gente entender porque nós somos seres temporais. Nós estamos muito limitados na nossa existência ao fator tempo, né? Quanto tempo para isso, quanto tempo para aquilo, estou perdendo tempo, estou ganhando tempo. Então a gente acaba muito dependente dessa medida, né, chamada tempo. Mas Cristo é eterno, ele não se sujeita à questão do tempo. Tempo para ele, né, não é que não exista, mas não faz diferença porque ele criou o tempo. Então, para ele está tudo fácil, né? Mas além de declarar a respeito da sua eternidade, a gente vê uma segunda declaração de Cristo dizendo que ele é aquele que esteve morto e tornou a viver. A gente sabe que quando Cristo entrou na nossa existência, né, na nossa realidade material, humana, ele se sujeitou a tudo aquilo que acontece na condição humana, né, de nascer, de crescer, de viver, e também na condição de morrer,
Cristo morreu, mas a diferença, e é uma diferença essencial para a fé cristã, é que apesar de morrer, ele tornou a viver, ou seja, ele ressuscitou. E essa é uma condição importantíssima para a fé cristã, porque, como o apóstolo Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, nossa fé não tem valor, porque toda a base da fé cristã reside no fato de Cristo ter morrido e também ter ressuscitado. Então, a ressurreição de Cristo é algo de extrema importância para nós cristãos, porque nós acreditamos que ele veio para esse mundo, entrou na nossa realidade humana, morreu e ressuscitou, e hoje está à direita do Pai, nos ajudando, nos amparando, intercedendo por nós como nosso Senhor, como nosso Salvador. Muito importante, porque essa forma de se apresentar para a igreja mostra a sua eternidade, mas mostra também que, por mais que ele passou por essa vida, ele continua vivo. Não é somente uma história, não é somente um evento na humanidade que aconteceu lá 2000 anos atrás, mas é uma realidade que existe e sempre vai existir. Ele esteve morto e tornou a viver. Amém? Continuando, no versículo 9, a gente vê Cristo falando que conhece a tribulação pela qual você está passando. E olhando para os nossos dias, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que Cristo conhece a tribulação pela qual você está passando. Toda dificuldade, toda dor, todo medo, toda insegurança, toda incerteza, todo desespero que tomou o mundo nesses últimos 2 anos, onde nós estamos atravessando por essa pandemia, que é uma tribulação, um tipo de tribulação, a gente pode ter certeza disso, né? Mas é bom saber que ele conhece aquilo que você está passando, sabe da sua dor, sabe da dificuldade. Assim como ele conhecia a realidade da igreja de Esmirna, ele também conhece a nossa realidade hoje. Ele conhece, não está invisível para ele, não está fora do seu radar, mas ele sabe o que está acontecendo. Então, quando você se aproxima dele na tua oração, na tua meditação, quando você conecta teu pensamento com o espiritual do reino, que aonde está o nosso Senhor, e você conta tudo aquilo que você está sentindo, aquilo que está passando pelo teu coração, é bom saber que ele conhece, sim, que ele não está inerte, que ele não está distante, que ele não está incapacitado de olhar para a tua dor, olhar para a tua dificuldade, porque ele também sentiu dor e também sentiu dificuldade. Então ele conhece essa tribulação, conhece aquilo que você está passando, né? Aqui fala a sua pobreza, embora você seja rico, e talvez refletindo nos dias de hoje, né? A gente poderia trocar pobreza pela nossa incapacidade de fazer alguma coisa que dê certo, porque a gente não sabe o que fazer, né? Quando a gente está no meio de uma tribulação, a gente acaba sendo envolvido por tudo aquilo e se sente impotente, se sente incapaz. Então, mesmo que você se sinta impotente, incapaz, embora você seja capaz, embora você seja resiliente, embora você seja forte, é uma maneira que a gente tem para encarar os nossos problemas, porque senão a gente acaba sendo absorvido pelo problema, se acha impotente, se acha incapaz, se acha despreparado de tudo e de todos, quando na verdade a gente tem muito mais força e muito mais potencial do que a gente imagina, mesmo passando por uma dificuldade, por uma tribulação. E mudar um pouco esse pensamento é importantíssimo, porque
o problema daquela igreja era a pobreza, embora eles, né, fossem ricos, né? E às vezes a nossa questão aqui é a gente se sentir incapaz, se sentir pequeno, inferior, despreparado, embora não seja nada disso. Ao contrário, a gente tem força, a gente tem desejo, a gente tem fé, e isso é que precisa entrar na nossa conta quando a gente olha para uma situação de tribulação. O versículo continua, né? E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás, né? Aqui é uma boa referência para aqueles que olham para a tua tribulação, para a tua dificuldade, e querem criticar, querem te condenar, querem dizer que você está errado, que não está dando certo, que não funciona nada disso para você, que não adianta você tentar, que não adianta você resistir, que não adianta você persistir, né? O que tem de gente que gosta de criticar é impressionante, mas assim como o Senhor conhece o teu momento, Ele sabe também destas injustiças que se levantam para tentar te sabotar, né? E como Ele é o justo juiz, pode ter certeza que por mais que você viva ou passe por injustiças, existe uma palavra que eu acho sensacional, que diz que cada dia de vergonha tem dupla honra. Então, Ele conhece essas injustiças, Ele conhece essas loucuras que as pessoas estão declarando a teu respeito ou a respeito da situação que você está vivendo. Mas resta saber que, independente daquilo que estão falando ao teu respeito, seja através de críticas, de mentiras, de absurdos que as pessoas mencionam, o Senhor te conhece. Ele sabe quem realmente você é, as tuas fraquezas, as tuas limitações, mas também toda a tua força, todo o teu potencial. Tanto é que o versículo 10 diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E é curioso, porque não é das coisas que você vai passar, é das coisas que você vai sofrer. Então, a realidade é tal qual a gente vê. É um momento de tribulação? Sim. É um momento de dificuldade? Sim. E dificuldade e tribulação, a gente não pode ser ingênuo de achar que não, todas as coisas cooperam para o meu bem, as portas se abrem, as muralhas caem, os gigantes caem, o rio abre, dá tudo certo, né? Porque isso seria um pouco de ingenuidade, um pouco de ilusão. A verdade é que no mundo a gente vai ter aflições, mas o importante é: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. O desejo do Senhor aqui é que você tenha coragem, ousadia, disposição para enfrentar a dificuldade, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Então, não dê espaço por medo. O sofrimento vem, ele é da existência humana, não dá para fingir que ele não existe, ele existe. A gente pode interpretar o sofrimento de várias maneiras, mas o importante, a recomendação de Cristo aqui é: não tenha medo das coisas que trazem sofrimento para você. Seja forte, seja corajoso, seja ousado, seja firme, seja resiliente. Isto é o que mais importa quando a gente passa por uma situação de dificuldade. E o versículo fala, né, que o diabo está fazendo uma armação. Então, a gente sempre entende que a nossa luta ela é espiritual. Ela é espiritual. Então, a gente sabe que o inimigo quer destruir, quer arrasar, quer envergonhar, quer trazer todo tipo de mal, né? Mas a recomendação do Senhor para este momento de guerra espiritual é: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Em muitos momentos as pessoas preferem desistir, preferem abandonar, preferem retroceder, preferem reclamar, sentar no problema e ficar ali
achando só defeito, só dificuldade, e quando na verdade o que o Senhor estimula que a gente faça seja fiel até a morte. Não é ser fiel só quando a coisa está boa ou quando a coisa não está boa, mas ser fiel em todas as condições, mesmo que isso nos leve à morte, porque todo mundo morre, não tem jeito. Também é da natureza humana cessar a vida em algum momento aqui. Então, se a gente é fiel, independente de qualquer circunstância, favorável ou desfavorável, é muito lindo saber que tem uma coroa da vida esperando, porque como cristãos nós acreditamos que tem vida depois da morte, né? Tem uma vida além desta aqui. E saber que de alguma forma a gente foi fiel, a gente foi convicto, a gente tinha certeza das coisas que a gente acreditava, das coisas que a gente defendia, isso trazer coroa de vida para a gente, isso é maravilhoso, é sensacional, né? Mas é importante que no meio da dificuldade, no meio da luta, a gente não esqueça da promessa do Senhor, né? Que para o vencedor, de modo nenhum vai sofrer o dano da segunda morte, né? Todo mundo vai morrer um dia. Se Cristo não voltar, um dia a gente morre. Mas é importante saber que na vida, além desta aqui, né, não tem uma morte eterna, uma destruição eterna, um sofrimento eterno, né, uma dor eterna. Isso não vai existir, né? O que vai existir é uma vida muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar ou pensar. É isso que precisa encher o nosso coração de esperança, né? Tudo bem você querer imaginar alguma coisa para essa vida. Para essa vida ainda quero ter isso, quero ter aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Maravilha, se você puder, se Deus te abençoar, vai nessa. Mas não esqueça que daqui para o além ainda tem uma aventura sensacional para a gente viver, e nós viveremos se Deus quiser. Que Deus te abençoe. E que na próxima semana a gente continue aqui no nosso estudo falando sobre outras cartas, outras igrejas, em nome de Jesus. Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe.